O que nós vamos fazer agora? Vocês estão divididos em mesas, nós temos 7 mesas. Nós vamos ser 7 grupos de estudo. Eu vou dar 10 minutos para vocês estudarem. Por exemplo, eu vou pôr numa das mesas miopia. Na outra mesa eu vou colocar astigmatismo e degeneração da mato. Aí vocês vão pegar lá astigmatismo. Abre na apostila, por exemplo, no astigmatismo, na mesa que for, o astigmatismo. Dá uma lida sobre isso, dá uma discutida na mesa, quais são os principais pontos sobre isso. E depois, quando der esses 10 a 15 minutos que vocês discutirem um pouco sobre essa questão, inclusive se vocês já tiveram experiências com isso, se vocês têm esse problema de visão, né, dá uma discussão de mesa redonda, um de vocês ou dois, se quiser, a gente vai apresentar o que vocês viram de pontos principais daquele problema. Então, a astigmatismo está nessa mesa, então a gente vai fazer mais ou menos uns 5 minutos para cada problema, porque 5 minutos para cada problema já dá 1 hora, então é 1 hora de estudo já. Então, uns 5 minutos a gente vai para os principais pontos. O que é importante a gente cuidar, qual exercício é mais importante, aspecto emocional que é importante a gente cuidar, e aí uma pessoa da mesa vai falar e eu vou pontuando aqui o que faltar, para a gente completar todas essas coisas. Então vamos começar pelo da miopia. Então eu queria que algum de vocês levantassem, microfone por favor, fala um pouquinho do que vocês viram que são as principais características do míope, do que tratar na miopia, enfim, vamos lá. Eu vou ajudando. Então, a miopia, né, a gente viu aqui na parte mostrando, na parte de o globo ocular, tem o normal e o míope, né, tem a parte, ele é achatado. Isso. E por ser achatado, então a visão, ela não foca, não vê o longe. Por quê? Porque a imagem, né, quando ela entra, ela não cai diretamente na retina, que fica lá atrás, ela cai antes. E por isso que, quando ela cai antes, digamos, quando faz um exame, aí diz -3. Então, você precisa de um óculos para complementar esse grau que está faltando para você ver longe. Esse é o normal? Esse é o normal. Por que é achatado? É como se viesse uma força. Esse é normal e aquele fica achatado. tipo, meu amigo disse, um ovo. Né? E a Tatiana coloca aquela bexiga, né? Que ela aperta assim, isso, né? Esqueci a bexiguinha. Aí aquela bexiguinha, aí, quando aperta, né? Aí aqui a gente entra a imagem aqui. Aí o que acontece com o míope? Vem para cá, a imagem ela cai aqui antes. Isso. A retina aqui atrás. E ela cai bem aqui. E aqui eu preciso de quantos graus? No meu caso, -3. Aí o que o médico faz? Bota um óculos aqui para mim, para essa lente de -3, para que a imagem ela chegue aqui, complementar para que a gente enxergue longe. Então, pensando nisso, quais são os principais exercícios que a gente usa para a pessoa míope? Nós usamos o palme, nós usamos também o insolar, é bom, eu uso. Usamos também perto, meio e longe, né? Meio e perto, isso ajuda também para aproximar. Usa também o periférico. Por que usa periférico? Por que o míope tem que estimular a visão periférica? Porque ele é focado, né? Ele tem foco só. Ele usa muito o quê? Óculos. Óculos, aí tem muito foco só. O míope é muito dependente de óculos. Muito dependente. Por quê? Porque não vê longe. Não vê longe. Então é muito mais difícil para um míope deixar de ser dependente de óculos. Isso. É possível, mas é mais difícil do que quem tem hipermetropia. Por isso você não pode julgar. É tão fácil para mim ficar sem óculos. Não é a mesma coisa, não é igual. Cada um tem a sua dificuldade. Então não julgue quando a pessoa fala para mim é muito difícil. Você fala, eu entendo. Eu sei que é muito difícil. Nós vamos juntos encontrar uma solução para você ficar mais tempo sem óculos. Eu posso já ficar sem óculos. Eu já dirijo sem óculos. Mas, como falou, à noite, né? A gente não enxerga muito bem. Eu ainda estou usando à noite. Durante o dia eu fico. Outra coisa, não endemonizem os óculos, tá tudo bem. Use o óculos quando precisa. Qual é o problema do óculos? É você usar quando não precisa. Quando você acabou de acordar, você está arrumando sua cama, não precisa. Então, só que quando vai ler, quando vai dirigir, muitas vezes precisa e tá tudo bem, a pessoa tem que usar. Muitos de vocês estão aqui com óculos porque precisam ver, precisam ler, tá tudo bem. Eu passei por um processo também que eu uso os óculos quando eu preciso.
Eu uso quando eu preciso, às vezes, muito tempo no computador. Ontem à noite, para montar os slides para vocês, eu montei com o óculos. E tá tudo bem. Porque qual é a minha vitória? É não depender dos óculos para tudo que eu faço na minha vida. E o meu grau não aumentar cada dia que passa. E eu não ter sensibilidade à luz, e eu não ter dor de cabeça, eu não ter tensão, não tenho glaucoma, não perdi minha visão periférica, porque provavelmente era isso que ia acontecer comigo. Minha família tem histórico de glaucoma. Mas não tem problema você usar o óculos quando precisa. Não tem problema, inclusive, você usar. Você é o terapeuta e você também usar. Não tem problema algum. Então, tirem esse preconceito também. E aspectos, exercícios, então, olhar longe. Por quê? Porque precisa olhar longe, gente. Míope é muito difícil tirar o óculos para olhar longe. A gente precisa treinar esse olhar longe, quebrar essa crença de que olhar longe é difícil. Sem óculos, tá? A gente trabalha a movimentação do globo ocular. Por quê? Porque a gente quer mudar o formato. Quando a gente faz Sunny e Palm, a gente relaxa. Por isso que a gente influencia no formato, tá? E olhar detalhes para trabalhar exatamente esse foco. E aí, bastante visualização para o míope trazer, que é fácil ver sem óculos. E aspectos emocionais, rapidamente? No aspecto emocional, eu quero falar também da questão, ele me questionou isso, quando você vai ficar míope? Eu não nasci míope. Eu, aos 15 anos de idade, como Tatiana fala, né, explica, a gente começa com certas emoções do tipo inseguranças, sem saber do futuro. A gente não foca no futuro, a gente é no aqui e agora, mais exato nas coisas. O míope, ele é mais a parte de números, como ela diz, nas coisas exatas. A gente não desenvolve, porque o hemisfério esquerdo do cérebro é bem mais ativo, bem desenvolvido. O hemisfério direito do cérebro você precisa motivar mais nas questões musicais, na arte, porque a gente não tem isso desenvolvido. Então, o que acontece? Geralmente não, tá? Nunca é 100%. Nunca é 100%, né? Assim, geralmente é a maioria dos... Porque você pode é verdade, um míope músico. Músico, é verdade. Uhum. Tá? Uhum. Então, a gente procura desenvolver mais essa parte, né? Uhum. No caso das incertezas, como passou isso? Quer dizer, caso de separação dos pais, você tem certeza, vai fazer vestibular, meu Deus, o que é que eu pretendo ser? Como é que vai ser a minha vida futura? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, isso tudo futuro embaçado. Faz com tudo ficar nebuloso e você não fica tendo aquela visão, né, bem exato. E aí trabalhar a ansiedade, trabalhar a tranquilidade, com exercícios de respiração, circulação e toda essa motivação com música, com dança, com ajuda nesse processo emocional do míope. O que é a hipermetropia? Bom, a hipermetropia é o seguinte, o globo ocular é menor do que o normal. Então, a imagem atravessa a retina. A imagem atravessa a retina. Daí precisa de um grau positivo para poder chegar lá. Um grau positivo para a imagem voltar para a retina. Tá, e o que eu achei assim, muito marcante também é a inflexibilidade do cristalino. Né? Aí é a hipermetropia depois dos 40, que é a presbiopia. Tá, mas eu tive hipermetropia desde a adolescência. Tá. Que é o tamanho do globo. Tá. Daí, assim, o que a Tatiana, sempre que eu vejo os teus vídeos, fala que os hipermétropes têm muita tensão na região aqui frontal. Né? Muito. Não enxerga direito para perto. Por que eles têm? Por quê? Porque faz muito esforço para convergência. Yes, é isso aí. Ai, que orgulho. Ó, é exatamente isso. Por quê? Porque ele quer convergir. A imagem está indo embora a imagem. Aí traz de volta essa imagem. Aí vai embora, aí traz de volta essa... Converge. O que converge? Os músculos também convergem. Então, por isso que tem muita tensão aqui, muita massagem aqui. Yes. Tá, e outro fato, eu sou a própria ilustração. Não enxerga direito para perto, né? Isso, Tá, perto é mais difícil. Tá, então já falamos da convergência e precisa de muita massagem, respiração, piscar e olhar longe. Exato. O que eu estou percebendo é que todo mundo precisa olhar longe, né? Todo mundo precisa. Tem umas coisas que são comuns. Todos têm palming, praticamente todos têm sunning, todos têm massagem, todos têm olhar longe, muitos têm olhar detalhes. A questão é um pouco mais e um pouco menos, é a dosagem que você vai passar disso para a pessoa. Porque a base, 70%, são os mesmos para todos os problemas. Só que um míope vai precisar olhar longe
um pouco mais do que o hipermétrope. O hipermétrope vai precisar olhar perto um pouco mais do que o míope. Entendeu? Então, as características. Usa o lado direito do cérebro. Bastante, a maioria, mais emocional. É uma pessoa aberta, extrovertida, gosta de arte. Então, a recomendação é trazer o lado mais exato. Como é que traz o lado mais exato? Como que a gente traz matemática? Organização na vida. Organização, ótimo. Hipermétrope, tudo maravilha, paz e amor. Vai e volta, você fez. Não, mas olha, eu tô adorando você. Mas eu não fiz os exercícios, mas eu te adoro. Eu olho o método, eu espalho pra todo mundo. Então tem que botar o hipermétrope na linha. Uma coisa aqui que me chama a atenção, né, que você fala que ele está no futuro. Isso gera ansiedade e ele não presta atenção nas coisas. E aí costuma ser disperso. Criança hipermétrope, dispersa, a sessão inteira corre, blá, 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 blá. Focar um pouco mais. É um processo, lógico que você não vai fazer isso em um encontro, é um processo, é uma coisa que você joga ali, outra coisa ali. Mas você tem que aproveitar essa característica também da dança, da música que ele gosta, pra aflorar. Igual no míope, você não vai fugir totalmente do lado exato dele, você vai aproveitar o lado exato dele para explicar, por exemplo, como funciona a anatomia do olho. Porque aí ele vai entender, ele vai fazer mais. Tá? Isso. Aqui outra coisa que eu achei muito interessante, não curte o momento, né? A visão, e a visão é processada no agora, que é o momento, né? Exatamente. Olha que conflito. Pessoas de longe, porque a visão de... isso das pessoas, eu achei muito legal, que se relaciona com as pessoas de longe, porque a visão de longe que é mais fácil. O truque, né? Eu mantenho a pessoa afastada, porque é ali que eu enxergo ela melhor. Exatamente. Não é que eu queira que ela fique longe de mim, é só porque eu enxergo ela melhor. Exatamente. Tá, e os exercícios, o que me marcou muito, além de todo aquele cardápio, é a convergência. Adorei cardápio. E a mobilidade visual. Convergência e mobilidade. E eu relutei muito para começar com esses, estou começando agora, e já tive umas resistências até físicas, então eu estou indo devagar, agora dei uma paradinha, mas, quer dizer, tudo aqui tem a ver. Eu não cheguei na hipermetropia ainda, porque eu estou tratando buraco de mácula, catarata, então aqui eu ainda não cheguei. Quer dizer que você não está tratando a hipermetropia. Também. Isso é uma coisa legal de vocês terem em mente, presta atenção aqui. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou só no programa de glaucoma, nem mexi na miopia. Mexeu. Lembra que o cardápio, o prato básico do cardápio é sempre o mesmo? Então, de alguma forma, você mexeu na miopia também. E aí, muito legal você trazer essa questão do corpo. O corpo luta um pouco contra do senso comum. Por que tem muita mobilidade? Porque a gente precisa ampliar, abrir esse globo ocular, tá menor, muita mobilidade. O que é o descolamento de retina? É quando descola a parte sensorial da parte vascular. Ótimo. Então, a retina tem várias camadas. Lembra que a gente viu? Aqui está o fundo do olho. Ela tem várias camadas. Uma das camadas é sensorial. Ela tem várias camadas sensoriais. Isso. E tem a túnica vascular dela, que é a coroide. Lembra onde tem o melanócito? As camadas sensoriais, que a gente chama de camada sensorial, mas vocês sabem que tem um monte, descola da camada vascular. Então, para de receber sangue e essa partezinha aqui tende a ficar inativa, tende a morrer. Então, na hora, a pessoa pode diminuir muito, até cegar, se o descolamento for total. Então, o que eu percebi bem do descolamento é que tem que ser feito a cirurgia para colar. Aqui tem uma indicação cirúrgica Capital. fundamental. Descolou, tem que fazer colar. a cirurgia. Os exercícios colam a retina? Não. Eles reforçam o que já foi colado. Os exercícios vão ser para reviver ou acender células que estão mortas. Exato. Mas os exercícios seguram uma rasgadurinha, alguma coisa assim? Aí a gente pode até tentar com o aval do médico sempre. Olha, você vai falar lá para o seu médico, tem uma rasgadura? Pergunta para ele se a gente consegue segurar com alguns tirinhos de laser e fazer os exercícios e se está tudo bem. Se ele falar que está tudo bem, a gente continua. Se ele falar que tem que operar, opera. Não tem conversa. Precisa fazer e o mais rápido possível, na verdade.
tá? Então, aí o importante vai ser a fisioterapia depois, que é os nossos exercícios. Isso, exatamente. E aí, por que descola? Tem vários motivos, né? Mas, pelo que eu entendi, o estresse é um dos motivos muito fortes. Pessoas que passam por estresse emocional. Estresse grande pode Por que descolar. o estresse emocional afeta a retina? Porque para a circulação, provavelmente. Porque a retina é a vida do olho. Também. É onde as emoções mais afetam. É a retina. Então, com as emoções, aí é meu lado médico. Com as emoções, a pessoa segura a respiração, segura a circulação, Isso. e aí nisso pode Dá pane. fisicamente dar um pane também. Quais são os principais exercícios do programa de descolamento de retina? Qual é a base do programa de descolamento de retina? Pode colar também. É estimulação com luzes nas regiões que não estão Estimulação vendo. com luzes e aumento da Da circulação e relaxamento também. circulação e relaxamento. Circulação e Circulação e relaxamento. Qualquer coisa na retina. Qualquer coisa na retina. Gente, é muito sangue, é muito sangue. Muito. Circulação, relaxamento. Aí Muito tem que ter a sangue. permissão do médico para fazer os exercícios para Após melhorar. cirúrgico, sim, É, Olha, sangue, é muito sangue. Então, tem que trabalhar a circulação. sempre. Todos têm. Lembra da medida do cardápio, que tem o prato básico e tem os acompanhamentos. O acompanhamento principal do programa de descolamento de retina circulação. é a circulação. Trabalhar junto emocional. E aí a gente vai naquelas partezinhas lesionadas com luz. Estimular. O principal é isso. Tem palme, tem Sane, Sane. tem várias outras coisitas, mas esse é o principal. Bom, o Sane deve ser ótimo, porque tem luz bastante. E aqui- E é e bom na- para tudo. É bom para tudo. Na medida do descolamento é maravilhoso. O que acontece? O que é o glaucoma? É quando o olho ele tem a pressão ocular, que pode ser para mais ou para menos, um aumento ou uma pressão ocular baixa. E, como consequência dessa pressão ocular, vai ter o dano nas fibras do nervo óptico. Isso. Inclusive, a gente ficou com uma dúvida aqui nessa parte, porque fala também que o glaucoma ele pode ocorrer sem haver essa variação. Então, o que é o glaucoma? Já vou te responder exatamente isso. O glaucoma não é a variação de pressão. O glaucoma é a lesão no nervo no óptico. nervo óptico. Isso Ela pode ser causada por diversos fatores. Uma delas é o aumento da pressão, que é o que geralmente acontece. Porém, é encontrado glaucoma de pressão normal. mal. Uma das nossas líderes lá dos Girassóis, ela, em relação ao glaucoma, que foi o caso delas, né, que disse que não pode fazer palme em mais que 6 minutos. Sim. E ela gostava muito do palme e tinha uma relação boa com o oftalmologista e foi fazendo palme durante mais tempo e tirando a pressão, e ela chegou a fazer até 12, sem que aumentasse a pressão. Pode fazer. Por que eu falo 6? Porque vai que você se pede no relógio, entendeu? Que aí até 10 está tudo bem. Se eu falar 10, às vezes a pessoa fala, então dá 15. Então eu falo 6. Por que acontece? No palme, a pupila dilata, certo? Então, há uma tendência a estreitar um pouco mais essa saída. Porém, não é nada grave e que aconteça em todo o palme. É muito preventivo isso. Quase que não acontece isso e quase que não dá essa alteração, tá? Então, mas é legal você sempre dar essa instrução. E aí, deixar a pessoa tranquila, porque quando dorme, o que acontece, gente? A pupila dilata, está no escuro, né? Aí, quando a pessoa ouve essa informação de você, ela tem medo de dormir no escuro. Ela acende a luz para dormir. Tem que perguntar para ela. Você fala para ela, pode dormir no escuro? Não. É o que vai fazer você ficar bem. E aí você perde o medo. Quando você perde o medo, é porque você está fazendo alguma coisa. Você está fazendo medo. Nossa, como é medroso. É o medo de dirigir, o medo de acordar, o medo de dormir, o medo de beber água demais, o medo que a pressão aumenta. É tirar esse medo, que agora você está fazendo algo por você. Você está fazendo algo pela sua pressão. É o seguinte, catarata é o cristalino, né? Ele embaça. Ele embaça, exatamente. E eu tenho uma coisa
em mim muito diferenciada, que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, né, com toda a vergonha do mundo, para que nós aqui que vamos ser educadores de visual, preste atenção na alimentação das pessoas. Sim, catarata tem. Tudo tem, né? Mas Pois catarata mas é muito, importante. muito. Eu tive uma síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica, quando eu emagreci, o médico mandou que eu voltasse a comer coisas que eu já não comia há anos, há 15 anos. E em 3 meses eu fiquei quase cega. E eu só percebi isso porque eu sou acupunturista e o dedão do meu pé, ele começou a fazer um joanete invertido, gente, muito louco. E na medicina chinesa, a energia que sai do dedão do pé é do fígado e do baço pâncreas. E o tendão encurtava, a minha unha caiu e fez-se um calo na ponta do hálux do dedão do pé. Então, eu fui a uma ortomolecular e ela virou para mim e disse assim, Márcia, vamos fazer isso, isso. Ela me deu tanta coisa para tomar, eu falei assim, doutora, se eu não posso comer nem comida, será que isso aí também não é comida, ervas, isso e aquilo? A senhora pode avaliar minha alimentação? A minha filha quase me matou, porque ela que me levou e ela é médica. Mas, enfim, eu humildemente falei, doutora, a senhora deve ser muito boa, mas se a senhora não me avaliar, a minha alimentação não vai dar. E ela me deu um exame chamado IgG específico para 221 alimentos. Eu só podia comer 48 dos 221. E aí o meu neto só podia comer 19. Então eu fui para a cozinha, que eu odiava aprender a cozinhar. Você teve catarata? Eu tenho. Você tem catarata? Eu tenho catarata. E ela piora quando eu coloco algum alimento que eu tenho intolerância. Embaça a minha vista. De eu falar assim, meu Deus, perdi tudo que eu ganhei com a Tatiana. Por que catarata é considerada uma síndrome metabólica? Alguém sabe me dizer? Bem, O que se acumula no cristalino? os resíduos. Resíduos. Como é que a gente cria resíduos no corpo? Pelas Através toxinas. de toxina. É uma toxicidade do cristalino. Os principais exercícios para catarata. Foca. Exercício, catarata. Sunny. Sunny. Os detalhes é muito importante, Detalhes. a circulação sanguínea. Circulação sanguínea para tirar a toxicidade. E que mais? O que eu fiz, o olhar Qual que é detalhes. o mais importante para catarata? Olhar Não. olhar Palme. o palme, né? Eu percebi. Tem só 60 minutos no programa. Mas quem tem catarata junto com glaucoma, Aí tem que dividir. aí tem que dividir. Mas é importante por quê? Porque o palmen traz o alento, a circulação, a calma, a escuridão. É tudo para desintoxicar. É lógico que olhar longe e olhar perto é fundamental, porque você vai mexer essa estrutura aqui. Mas tem 60 minutos no programa de catarata, não é à toa. É exatamente por causa disso. O que é presbiopia? Bom, a presbiopia é a dificuldade, né, de se enxergar bem perto, né? E que não tem nada relacionado com a idade, né? Onde dá a presbiopia? Ela acontece no cristalino, Isso. né? É uma imobilidade que o cristalino tem e que está relacionada à movimentação ou à mobilidade dos músculos ciliares. Então tá aqui o cristalino. O que é o problema da presbiopia? Por que a pessoa enxerga mal para perto? Porque essa musculatura aqui está fraca. Isso, ela não consegue fazer a E contração. aí a contração do cristalino. Isso aí. Você viu por que é diferente da hipermetropia? A hipermetropia está ligada ao globo ocular. A presbiopia é aqui na lente, é essa musculatura aqui. Não está ligada à idade, por quê? Porque quem movimenta não precisa... Isso aí. Se você ficar lá parado na cama, quando chegar nos 40 anos, você vai ter dificuldade de andar. Tá? Então, assim, a pessoa que tem mais tempo de vida sem exercício tem mais probabilidade de desenvolver isso aqui. Com certeza. Isso é verdade. Mas não é a causa. A causa é a falta de movimentação. Isso aí. Beleza? Está relacionada também à questão de foco, né, na parte emocional, principalmente sim, nessa emocional. parte de 40, 45 aos 40, anos, que eu vou fazer e na que minha a gente vida? se sente assim, o que eu fiz até agora? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Então, o foco foge. Qual é a minha missão nessa terra? Né? A gente Isso, começa né? Então, a tem a questão- ver com a gente trazer a pessoa para o foco de novo, né? Exatamente. Quais são os principais exercícios para presbiopia?
O sunning, Sunning é muito bom. olhar longe. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que o sunning é importante para a presbiopia? Quem sabe? Porque ela tem dificuldade no cristalino, certo? Mas o que ajuda no foco? São 3 estruturas. Musculatura, que está aqui em volta. Pupila. Então, vamos trabalhar a acomodação. Dilatação, né? E a contração. Pupila que está aqui e cristalino. Esses são os 3 músculos que trabalham na acomodação. Tem a lente, tem tudo, mas aqui é músculo. Então, a gente vai trabalhar as 3 coisas. Olhar perto e longe. E aí, por que o sunning é importante? Porque vai trabalhar essa força aqui da pupila. E a gente faz convergência porque unha no nariz. Para trabalhar a musculatura externa, que é a acomodação. Então, descolamento de vítreo e mosca volante, que está tudo Tá, ligado. posso falar então? Pode. Eu te ajudo. Tá bom. O que é descolamento de vítreo? O vítreo, cadê a maquete? É aquela geleia que tem dentro do olho. Então, vítreo é colado na O vítreo retina? é colado na retina. Isso. E o vítreo também, como ele é uma geleia, pode ficar algumas impurezas ali, como fica no cristalino, não sei se eu posso fazer esse paralelo, Um pouquinho. mas tem impurezas que também ficam suspensas no vítreo, que é o caso, então, de quem tem descolamento de vítreo ou vê moscas volantes e não tem descolamento de vítreo, essas mosquinhas, ou até teia, parece alguém que falou hoje. Ontem. Teias, aranhas, né? Porque descolou da retina e isso causa deformidades. Então, pode ser aquela coisa ondulada, que alguém perguntou, que eu falei que ia falar depois, aquela coisinha ondulada, pode ser por causa do descolamento de vítreo, pode ser por causa de edema também, nós vamos falar na degeneração macular daqui a pouquinho. Descolou, ele descola, geralmente descola, se descola tudo? Pode uma vez, descolar ou não? parcial, pode ficar alguns pedaços coladinhos. A gente tem um caso de uma colega lá dos Girassóis também que disse que estava numa tensão, numa coisa louca, que só estava presa por alguns pontos. E graças a Deus o oftalmologista falou para ela, fica tranquilo, soltar não vai acontecer nada, vamos... E ela está fazendo os exercícios. Então é bom esses grupos também, que a gente trabalha com vários problemas, né? Sim, o grupo é fantástico. Porque que, às vezes descola facial e tal. E aí nessa hora Ele é de colado descolar... em toda a retina, no olho inteiro. Isso. Aí nessa hora que descola, pode ser que saiam fragmentinhos, que é o que causa a mosca volante. Mas, Casé, todo mundo que tem mosca volante tem descolamento de vítreo? Não, nem todos. Que chique. Não, nem todo mundo. Porque podem ser resíduos que venham aqui soltos, principalmente relacionados a estresse, a questões de preocupação emocional, e não é detectado o descolamento de vítreo. Mas ela tem mosca Então, volante. nos 3 casos, você falando do estresse aí, que a gente leu ali, Estresse. com problema de... Descolamento de retina. E com problema de retina também, muito relaxamento, muita circulação. E ali uma dúvida que a gente estava, porque você tirou uma agora, mas a primeira do problema de nervótico, porque o nervótico está com pressas alternadas. No segundo caso que a gente foi ver, para quem quer, página 65, 44 e 57. Essas duas que a gente está falando é 44 e 57. Numa está a compressa fria, no último que a gente viu, moscas volantes, e no descolamento de vítreo está livre escolha, e lá no problema de nervótico está alternado. Aí eu fiquei, como é que o cara vai fazer? Um é alternado, o outro é livre escolha e o outro é frio. Compressa. Como é que eu escolho a compressa? Quem Como sabe? é que Como é que eu escolho a compressa? Quando necessariamente eu preciso usar a fria. Quando tem alguma infecção. Quando tem alguma inflamação ou infecção. Ou edema. E aí o edema, até num processo depois, doutora, depois de uns 3 meses de exercício, a gente até pode usar alternada, porque a gente ainda está trabalhando a circulação e isso ajuda a drenar o edema. Então, se usar alternada no edema não é nenhum fim do mundo, pode até que seja. Mas quando tem inflamação, conjuntivite, blefarite, uveíte... Aí é gelada. Gelado. Quando não tem inflamação, você pode alternar e não tem problema. No relaxamento, geralmente com estresse, a geladinha dá uma... Né? Ela dá uma... Ela põe gelo no fogo, não é? Agora, tem um estresse que é de uso dos olhos, que é de uso de musculatura. Qual é o estresse? Qual é o problema de visão que causa estresse de musculatura? Estrabismo. Hipermetropia. Muito bem.
Aí a morninha é uma delícia, porque ela relaxa o músculo. Então, se você vê que é um estresse muscular, a morninha é sensacional. Qual é o exercício que diminui mosca volante? Que diminui o tamanho da mosca volante? Visão periférica. Por que que a visão periférica diminui o tamanho da mosca A volante? Marta vai me ajudar. Porque aumenta o campo. É aquela coisa assim, você cortou o cabelo ou foi a cabeça que cresceu? Se você aumenta o campo, a mosca diminui, é sensacional. Você nem mexeu na bendita, mas se você mexeu no campo de visão, então aumenta o campo de visão dessa pessoa. Então onde fica a mácula? A mácula fica na retina, é um pontinho. Onde está ela aqui? É um pontinho minúsculo Onde tá a mácula? aqui, eu acho. Não. Não? Ela tá perto da saída Aqui. do... Ah, aqui. Tá. É um pontinho. É que eu tinha duas possibilidades. É um pontinho perto da saída do nervo óptico, tá? O que esse pontinho tem de especial? O que a mácula faz? A mácula se ocupa com o detalhe. Isso. Por quê? Quais são as células que tem mais na mácula? Os Cones. que são as células da Águia. águia. Exatamente isso. Tá, e tem a ver então com o foco central. Totalmente. E Cores isso que eu também. achei muito interessante, tem a ver com cores. Então, eu anotei aqui já o trabalho básico, Aham. que é muita circulação, muito sol, Muito sol, muita cor, muita cor. muito olhar detalhe, Exatamente por causa dessas funções. estímulo na visão central e os óculos furadinhos. Ó, Tá. que é uma característica emocional da degeneração macular? Pois é, eu fiquei muito preocupada, que é a depressão. Por quê? O que tem a ver? Depressão é falta de cor na vida, falta de alegria. Exato, né? Por isso que é a mácula que vê o detalhe, o colorido, o nítido. Então, a gente vê que a pessoa não quer mais sair de casa, não quer mais fazer as coisas. E aí, o que acontece? É uma via de mão dupla. Por quê? Quando você perde a visão central, é difícil pra caramba. Gente, bota aquele óculos furadinho e bota uma fita isolante só no meio e anda o dia todo com eles. É super difícil você se localizar só com a visão periférica. Então, é muito difícil bordar, pintar, escrever, ler. Tudo que a gente faz no dia a dia com a maior facilidade, essa pessoa vai ter muita dificuldade, então você tem que ter muita paciência com ela. Ela não está depressiva por culpa dela. Por causa de todo... Imagina você na situação dela. Às vezes você estaria até pior que ela, né? Então, é ter muita compaixão e trazer essa pessoa para a luz. O sol, a vida, É isso que eu achei cor, legal. tá? E que é, Faz muita inclusive, coisa o sol sem protetor solar, né? Sem protetor Sol solar. mesmo. Por quê? Né? Por quê? O protetor solar isola um pouco, protege, não deixa passar. Não deixa acontecer o quê? Vitamina D, que está ligada a processos, inclusive das nossas emoções, do disparo da serotonina, tá? E a outra recomendação é para a pessoa fazer coisas de que gosta e procurar estimular para que ela tenha alegria de viver. Exatamente. Edema macular. O que é o edema? O que é o edema? Um inchaço. Então, edema é um excesso de líquido, edema macular, excesso de líquido na região da mácula, que é aquele exame de OCT que sai com uma bolinha assim, lá no curso, no online tem para vocês. Qual é o principal exercício para edema? Não. Palming. Compressa fria também, mas até que pode ser alternado. Palming. O palming, ele vai regular essa drenagem. Então, muito, muito, muito palming. Quem que tá com retinose? Tá ali? Isso, filmagem. Deixa eu botar aqui, pode falar. Bom, a retinose vou falar rapidinho, porque também a gente não chegou a estudar retinose, mas eu fiquei ali. Mas como o meu colega Geração Casé tem exatamente retinose pigmentar, eu prestei atenção. Isso. Então, a retinose pigmentar é uma degeneração na retina, que é considerada genética. E, enfim, então por isso uma das coisas que tem que trabalhar na pessoa é essa tranquilidade, para a pessoa acreditar. Essa quebra de crença, porque a vida inteira ela ouviu falar que não tinha jeito, né? E aí agora você vem falar para ela que tem jeito. E aí as pessoas elas demoram um pouco para entender isso, né?
E você tem você mostrou no curso aquele exame de fundo de olho com várias bolinhas pretinhas. Campimetria. Essa é a campimetria. Tá. Várias manchinhas pretinhas assim ao redor, que era retinose pigmentar. E que geralmente dá na visão periférica, mas às vezes pode dar na visão central. Também. Mas então, no caso do Cazé, é periférica. E por isso ele tem dificuldade também com a visão noturna. Por quê? Porque são os bastonetes da mesma célula. Os bastonetes são as células mais presentes na retina na visão periférica, que também são visão noturna. Então, geralmente, quem tem retinose tem a questão do escuro muito presente. E não só escuro, mas essa mudança de luz. Eu entro num túnel, até adaptar, já dá aquela cegueira, e aí você sai do túnel, tá claro? Até adaptar de novo, dá aquele branco aí. Essa adaptação claro-escuro também. Então, por isso, os principais exercícios são relacionados com luz e com escuro. Exatamente. Então, o SANI, atividades no escuro, que pode ser, por exemplo, então, ficar 30 minutos num quarto escuro fazendo exercício de respiração, de circulação. Isso eu acho que no Olhos de Águia não aparecia isso, não. Aparecia? O quê? Parecia? Então não tinha reparado. Você faz isso, Cazé? Fazer isso lá na minha casinha, que eu moro sozinho na rural, que antes de eu fazer o exercício de luz, eu fiz um palming e uma automassagem já no escuro, e aquele dia o exercício de luz deu um resultado muito bom. Muito bom. Aí eu já transformei, e sempre depois um palming também, porque eu vou muito naquilo que a Tati fala de estímulo e relaxamento. Então, acaba ficando mais de 1 hora. E tem música para cada coisa. Uma música para relaxamento, outra para luzes. Quando eu vou fazer luz, eu boto uma mais animada. Já faço uma dancinha para estimular a circulação também. Eu sou responsável pela trilha sonora lá da praça. Sensacional. Eu sei que a gente não cobriu estrabismo, visão dupla e nervo óptico. E num outro momento nós vamos cobrir, principalmente numa hora de dúvida. Oi, o que foi? Vamos bater palma para ela, por favor.